Vamos falar agora de mercado financeiro que abriu a semana novamente com movimento positivo, dólar em queda, agora R$ 5,42, queda de 0,91%. Durante a manhã já teve uma queda bem mais acentuada do que essa e Bolsa de Valores sobe 0,99%. Nós tivemos um movimento positivo que veio do exterior, de bolsas asiáticas. Japão subiu 2%, Japão que saiu agora da recessão depois de 3 trimestres negativos, a China com dados positivos. Na França, a bolsa subiu 1,7%, Reino Unido 1,66%, e até o índice Nasdaq, que andou passando por uns ajustes da semana passada, agora registra uma alta de 0,48%. Mas vamos falar de mercado financeiro, do que está influenciando e do que pode influenciar ainda, com a Deodato Volpi-Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Não, não estamos te ouvindo, Adeodato. Agora funcionou? Agora sim. Isso. Vamos Tudo lá. bem, Denise? Boa tarde, prazer estar aqui contigo de novo. Vamos avaliar então essa situação de mercado financeiro, que ele vem num clima de animação. Nós tivemos os 2 dias aí de ajuste, desde antes da eleição de Biden, né? E aí, cada dia um novo fator. Hoje tem o fator vacina de novo, né? A notícia de hoje de manhã da eficácia da vacina da Moderna veio combinada com um aspecto logístico muito importante, em que não só a vacina tem indicadores estatísticos muito positivos nessa fase de teste, como as exigências para a manutenção das propriedades dela no sentido de transporte são muito melhores do que as anteriores da Pfizer. Isso é positivo. Agora o mercado reagiu lá fora, né? O mercado reagiu com muita intensidade para se dar e já voltou tudo, né? Para te dar uma ideia, quando isso aconteceu, o índice S&P futuro estava lá na casa de 3.610 pontos, assim, exatamente na hora que saiu o anúncio. Ele foi quase para 3.630 e agora já está em 3.600, ou seja, ele já voltou. O item todo, o mercado costuma reagir de espasmos em situações assim. Agora, é fato que é ponto e contraponto, né? Enquanto a Merkel se reúne com vários líderes na Europa, discutindo eventuais medidas restritivas, o que se vai fazer e potenciais impactos, existe a aceleração da vacina. Eu tenho dito muito isso, que à luz do mercado, o mercado não tem medo de crise, né? Tem medo do escuro. E a escuridão que foi causada em março com a chegada da pandemia não existe mais. A gente tem uma quantidade, e aí não é figura de linguagem, sem limites de recursos disponíveis para a evolução das pesquisas, para o tratamento, para a vacina. Existe uma outra quantidade trilionária de recursos colocados à disposição de todas as principais economias do mundo, pelos governos, pelos bancos centrais, ou seja, estímulos fiscais e monetários. E existe, claro, o próprio conhecimento adquirido no tratamento das mais diversas variações do vírus, porque tem algumas mutações, tem algumas características que são desafiadoras, mas que não têm o componente surpresa. Quando você soma isso a resultados corporativos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que vem mostrando uma recuperação da atividade econômica muito robusta, claro que está ligado à intensidade e à velocidade dos programas de estímulos determinados, é isso aí. O mercado fez um ajuste de proteção dos lucros e de um ajuste natural de portfólio às vésperas de um evento binário na maior economia do mundo, que era a eleição, e daí para frente ele vem tratando de comprar aquilo que ficou atrasado, de realocar capital, uma vez que se dissipam as incertezas ao longo do tempo, sem isso querer dizer que foram reduzidas as complexidades e os desafios.
É, exatamente. Eu queria colocar os desafios que nós temos internamente aqui no Brasil, que o mercado tem acompanhado esse movimento positivo do exterior, aproveitando as boas oportunidades, resultados de balança, de balanço, como você colocou, mas a gente tem duas preocupações, né? De um lado, a questão fiscal, que se espera que a agenda comece a caminhar agora nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, ainda não focada na questão fiscal, mas em coisas que podem destravar a pauta, e depois tem uma certa preocupação aí com a inflação, que eu queria falar depois sobre isso com você. Mas tem essa expectativa do lado fiscal, né? Eu acho que o lado fiscal é o desafio principal. Embora só fazendo o disclaimer aqui, que não é a minha especialidade, a política, como você bem sabe, mas o que me parece é que o rearranjo político feito e demonstrado nas eleições municipais não ajuda muito as discussões de reforma e as perspectivas daquilo que tende a ser feito nas relações entre executivo e legislativo para o ano que vem. Eu acho que a gente pode ter uma discussão aí de paternidade de coisa boa, ou seja, vai estar cheio de filho bonito querendo, com pai querendo ser registrado como pai, e filho feio querendo ser encaminhado para o colo dos outros. Eu acho que essa discussão não é simples, e o capital político este reequilíbrio de força tende a não ser tão óbvio assim após o que foi demonstrado nas eleições de ontem. A gente é muito cético em relação ao lado fiscal, as complexidades, que aí não são nem questões conceituais, são questões quase de matemática básica, em relação àquilo que se pode fazer no ano que vem para se cumprir teto de gastos e jogar o orçamento dentro das limitações inerentes ao processo. Não me parece uma equação muito simples, então o fiscal é um ponto de altíssima atenção e alerta para a gente, sem dúvida, o maior risco para o ano que vem, porque a derivada disso, eu sei que você vai perguntar, é a inflação, a fragilização da moeda, enfim, os impactos não são poucos e nem desprezíveis. Nós já falávamos mais cedo aqui hoje no Jornal Jovem Pan a respeito de inflação, porque os índices que têm sido divulgados, eles mostram uma pressão mais forte. O próprio relatório Focus trouxe, e são várias semanas consecutivas que o mercado tem elevado a projeção média de inflação, ainda abaixo da meta, o que traz um certo conforto. Agora, Adeodato, tem uma discussão no mercado sobre a necessidade ou não, talvez, de o Banco Central voltar a subir os juros básicos. Como é que você vê a situação hoje diante do comportamento efetivo que nós temos da inflação? Eu acho que não existe uma hipótese razoável a ser considerada em que o Banco Central não será obrigado a elevar a taxa básica de juros ao longo de 2021. Os desafios são brutais, há um desequilíbrio muito importante entre o prêmio de risco estrutural, a verdade do prêmio de risco, e aquilo que está efetivamente refletido na taxa básica de juros. As curvas de juros implícitas mostram isso escancaradamente. Há um problema de financiamento do Tesouro, uma necessidade que vem sendo endereçada até de maneira inteligente pelo Tesouro, mudando vencimentos, característica de título. Agora, há rolagens muito substanciais a serem feitas no primeiro semestre de 2021 e que já tem atribuído pelo próprio mercado um prêmio completamente diferente da taxa básica de juros, e a gente tem, só para concluir esse raciocínio, uma projeção de inflação para o ano que vem já, e verdade que a gente tem essa projeção para 2021 desde agosto aproximadamente, mas a gente ajustou ela recentemente com ajuste marginal, mas de 4,2 para o ano que vem, o que é significativamente acima da meta. Agora, essa previsão de alta dos juros estaria relacionada diretamente à inflação ou ao fato de o mercado ter a percepção de que os juros básicos atualmente não refletem a nossa realidade, e aí incluindo essa questão fiscal? Não, o mandato do Banco Central é entregar a inflação na meta, né? Então, o que a gente vê é uma sinalização a partir da economia real e dos indicadores, já a partir do primeiro trimestre,
que tendem a mostrar uma inflação prospectiva para o final do ano diferente daquela considerada no chamado cenário base pelo próprio Banco Central, e aí, como o mandato dele é entregar a inflação na meta, ele tem que agir, e por mais que se discuta o efeito prático que se tem na atividade econômica como um todo, ele vai ter que correr atrás de reancorar as expectativas naquilo que a gente fala, que é o Banco Central tem que demonstrar que ele enxerga o problema, que ele conhece o problema e que ele vai usar as ferramentas. Da mesma maneira que ele usou a ferramenta da flexibilização monetária, ou seja, no ciclo de baixa, no ciclo de queda da taxa de juros, quando ele entendeu que era necessário, ele agiu de maneira muito forte, ele vai ter que se mostrar atento para que não se atribua um risco, que não existe hoje, de descontrole inflacionário, que esse é o pior dos cenários e aí sim poderia ser um grande complicador de tudo que a gente vê pela frente. Perfeito, nós conversamos com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Deodato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, tchau.